Irmãos, queria pedir que vocês pudessem estender as suas mãos para a gente estar orando, entregando a vida do nosso irmão na mão do Senhor. Oremos. Soberano Deus, nós queremos, ó Pai, te entregar, Senhor, a vida do seu filho em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, estar usando o seu filho como canal de bênção, Senhor, para nos abençoar nessa noite, através da sua palavra. Que possamos, ó Deus, estar com o coração aquebrantado, Senhor, para entender, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, Deus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite, para quem eu não vi ainda, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre sua vida. Amém? Pastor, pode olhar para trás, pastor? Dá uma olhadinha para trás, já olhou? Amém. Para a alegria do pastor e para o meu desespero, boa parte da igreja está aí. Amém, querido. Nós temos toda uma preocupação, né? Hoje, primeiro domingo, aí a gente começando o culto, um horário novo, né? Então existe todo um preparo, todo um cuidado para que as coisas fluam dentro do horário, né? E eu disse assim, tinha que ser eu o primeiro a ministrar? Mas amém. Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Antes de começar, eu não poderia deixar de agradecer, né? Em primeiro lugar a Deus, essa oportunidade de estar aqui, tendo a honra, o privilégio de ministrar a palavra dele, né? De falar, de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, principalmente ao longo dessa semana, né? Muito obrigado. Obrigado, meus pastores, pela confiança, né? E é sempre um motivo de muita honra estar aqui em cima, poder ministrar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Gênesis, capítulo 1. (26) ao 28, querido. Podemos, amém? E disse Jesus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém, querido? Aqui há uma ordem muito clara, e um exemplo muito claro, já de Deus, falando sobre um projeto chamado família. O que foge disso aqui não é o projeto de Deus, o projeto original de Deus. Amém? Então já queria começar já te alertando para isso. O que foge disso, o que foge da criação de Deus, já fugiu do projeto dele. Então não está no projeto dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo 26, deixa bem claro que não somos exatamente como o Senhor, né? Pois Deus não possui corpo físico. Em João 4:24, Rebeca, se puder botar lá. Se eu chamar ela de Bebete, queridos, fique tranquilo, é minha sobrinha, tá? Diz que Deus é espírito. Então, ele não tem a matéria humana, corpo, né? Então, assim, seria muita audácia falar que nós somos iguais a Deus. Mas nós somos feitos à semelhança dele. Logo, somos reflexos da sua glória. Nunca, querido, seremos igual a Deus. Entretanto, ele mesmo nos capacitou para que fôssemos reflexo do seu caráter em amor, em perdão, em paciência, bondade e fidelidade. Amém? Nesse primeiro versículo aí, a gente já pode tirar isso como exemplo na nossa vida. No versículo 27, Deus fez ambos a sua imagem igualmente. Nem o homem é maior do que a mulher, nem a mulher é maior do que o homem. Estamos num pé ali de igualdade, embora existe autoridade, segundo a Bíblia,
em uma escala diferente, mas mediante a Deus, nós somos feitos iguais. Amém? Nós estamos num pé de igualdade. Deus fez ambos à sua imagem igualmente. Nenhum é maior do que o outro ou tem mais de Deus do que o outro. Somos o pináculo da sua criação. Quando eu li isso aqui, eu estava lendo um texto e tinha essa palavra. Eu falei assim, rapaz, o pináculo. Aí eu fui pesquisar o que era pináculo. É o ponto mais alto da sua criação. Olha que dádiva, querido. Eu e você. Deus criou tantas coisas. E se a gente olha ao nosso redor, no mundo hoje, mesmo às vezes danificado, falando em meio ambiente, né? A gente percebe a imensidão, o poder de Deus, e a gente olha para nós. E Deus tem a gente como o pináculo. Aquilo, o ápice da criação. Aquilo que Deus criou com toda a perfeição, com todo o detalhe. E né, deu o fôlego de vida para eu e você, para que eu e você pudéssemos viver. Amém? No versículo 28, aqui é dada uma ordem para que fosse exercido a autoridade e controle sobre a sua criação. Quando Deus delegou tal autoridade a Adão e Eva, ele esperava que eles assumissem a responsabilidade sobre o meio ambiente e outras criaturas. Não podemos ser negligentes ao cumprir de qualquer jeito aquilo que Deus já confiou na minha e na sua mão desde o início. Ele foi muito cuidadoso com a sua criação. Você concorda com isso, querido? Que ele foi muito cuidadoso, muito cauteloso com aquilo que ele criou? Você concorda, irmão? Amém? Então, querido, zele por isso. Zele pela criação. Zele por aquilo que Deus tem confiado na sua mão. Mediante a tudo isso que eu aqui mencionei, não podemos achar que fomos criados à toa. Desde o início, querido, Deus tem um plano. Deus tem um projeto chamado família. E como eu costumo dizer, ainda fui audacioso, né? Ainda botei lá um tema. Eu pedi hoje a Carol para fazer. Eu falei, Carol, dá tempo? Ela dá. E eu botei, família, projeto de Deus, execute. Existe um projeto, querido, formado desde a fundação do mundo, que se chama família. E que foi confiado a mim e a você a executar. Amém? Não foi dado para uma pedra, não foi dado para uma árvore, foi dado para mim e para você, ser humano, criado por Ele. Amém? Glória a Deus, isso te assusta? Querido, é um projeto. Ele já tem um projeto pronto. E como eu já disse aqui no início, o que foge disso não provém dele. Não vem dele. Amém? E eu fui falar entender um pouco sobre a palavra projeto, né? Eu gosto, assim como a pastora Marta fala que gosta de entender um pouco a palavra, né? E eu fui procurar uma definição de projeto. Diz assim, definição de projeto: desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro, plano, descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado, plano, delineamento e esquema. Um conceito, um projeto é um esforço temporário com início e fim definidos, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Ele envolve um conjunto de atividades coordenadas, realizadas dentro de um prazo e recursos limitados, com o objetivo de atingir um resultado específico. Então, querido, a gente se depara aqui com a definição de projeto. O que é um projeto? Mediante a língua portuguesa, né? Desejo e intenção de fazer algo. Deus tem intenção e um desejo, algo já preparado para mim e para você. E esse projeto se chama família. E em se tratando de tempo, né? O projeto, ele tem algumas características. Tempo, possui um ciclo de vida, possui início e fim. Objetivo, busca um resultado único e específico. Planejamento, conjunto de procedimentos e ações visando a realização de um determinado projeto. Tempo. Vamos falar um pouco sobre o tempo. Em se tratando de tempo, o início em específico pode definir que este projeto familiar começa com uma pessoa solteira. Quem aqui está solteiro? Cadê os jovens solteiros aí? Só tem isso, irmão? Não, cadê os jovens solteiros, irmão? Só isso? Amém. Eu espero que estão envolvidos em outros lugares aí. Mas jovens,
esse momento vai ser direcionado a vocês. Aprendam a ser solteiro. Aprenda a ser solteiro. Uma família começa por uma pessoa solteira. Os valores pelo qual temos como norte na nossa vida, como direção, influencia diretamente de como iremos proceder neste mundo. Logo, serão os mesmos que possivelmente levaremos para um casamento. Enquanto solteiros, precisamos aprender a viver debaixo dos princípios de Deus, para que assim, depois de casados, possamos continuar sendo regidos por esse princípio. Ainda solteiro, feche as brechas, para não sofrer ataque, acusações no seu casamento. Bota lá em 1 Coríntios 7,32. Então, querido, você solteiro, comece agora o seu casamento. É agora que você começa. Embora o mundo diga para você aproveitar, curtir tudo e todas, não faça isso. Deus já começou um projeto na sua vida, e Ele começou agora, que você talvez nem esteja namorando ainda. Ele já começou um projeto chamado família na sua vida, para que você possa entender a importância daquilo que Ele tem para você aqui na terra. Isso se Ele não voltar antes, né, irmão? Não vai voltar não, né, irmão? Vocês vão casar, né? Em nome de Jesus. Minha preocupação quando solteira foi, Senhor, deixa eu casar. Deixa eu experimentar da boa dádiva, Deus. E Deus permitiu, graças a Deus. Então, queridos, se tratando de tempo, começa por vocês, queridos, sendo solteiro. Na vida de vocês, já começou um projeto lindo, lindo, vindo de Deus. Tem esse direcionamento, busca o Senhor. Lá em 1 Coríntios diz, e bem quisera que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas que é do Senhor e em como há de agradar o Senhor. Tenha isso aí como base na sua vida. A parte B, o solteiro cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Você começando desse princípio, querido, boa parte da sua vida no casamento já está resolvida, já está garantida como sucesso. Amém, jovem? Você recebe do Senhor? Glória a Deus. Amém. E se tratando da parte do objetivo, querido, é a base da sociedade, é a base da sociedade. Dela deve proceder as diretrizes de amor, respeito, unidade e segurança. A família é algo crucial para a nossa sociedade. Você concorda com isso? Que ela é uma base crucial? Amém, irmãos? A união entre o homem e a mulher com o propósito de gerar filhos e multiplicar-se é essencial para este plano chamado família. Dela vem toda a base. Os pais têm a responsabilidade de criar seus filhos nos caminhos de Deus. Em Provérbios 22, 6 diz, bota aí, Rebeca, por favor. Provérbios 22, 6 diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina, querido. Você tem um projeto a ser executado. Já começou na sua solteirice, você já tem casado, já está casado, já tem seu filho, então você tem um projeto ainda a executar. Você está executando. Ele tem início, meio e fim. Amém? Então você precisa executar, querido. Instrui. Instrui aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade no caminho do Senhor, naquilo que ele deve ter como alvo na vida dele. Alcance de uma família estruturada que faça bem para uma sociedade. Tiago, eu já ensinei tudo. Já ensinei tudo. Tudo isso que você está falando, eu falei, eu já orei, eu já clamei, já busquei, mas ele não quer. Ele disse para mim que não quer, em alto e bom som, que ele não quer o Senhor. Entrega ele na mão do Senhor. No momento certo e na hora certa, o Senhor o trará com a mão forte. Se crê, querido, nessa mão forte do Senhor, e enquanto isso cobre a vida dele em oração, querido, porque ele precisa. Ele está cego espiritualmente. Então continue a buscar, continue a clamar pela vida dele. Ainda que ele tenha dito para você que ele não quer, não quero. Isso não é para mim. Essa coisa de crente não dá para mim. Não quero. Hoje pela manhã a gente ouviu aqui a pastora Marta falando do cunhado. Seu cunhado, né, pastora?
Não quero crente na minha casa. De repente o seu filho virou para você e falou, não quero saber de pastor na minha casa, não quero saber de jovem, não quero saber. Eu lembro de uma experiência, querido, que eu era líder dos adolescentes aqui na igreja, e a gente foi numa casa orar para um adolescente. E eu não esqueço desse dia. A gente chegou nessa casa e ele se trancou no banheiro. E a gente tinha ido com o objetivo lá de orar pela vida dele. E eu não saí de lá, querido, enquanto eu não orei. Ele dentro do banheiro, eu orei na cozinha com os que foram comigo. Falei, não, a gente não vai sair daqui sem orar. Então, querido, não desista de orar. Não desista de clamar, ainda que pareça tudo o contrário. Não desista de orar. Ainda que ele tenha declarado com os lábios dele ou dela, não quero. O Senhor cuida. Se você já entregou ao Senhor, descanse o seu coração, faça a sua parte, persevere. Amém? Glória a Deus. A família é algo crucial para a sociedade, a união entre o homem e mulher. Perdão, já li essa parte, né? Precisamos dar as devidas orientações ao nosso filho, para que o futuro da sociedade tenha esperança e permaneça com a sua base sólida. A gente vê um mundo tão destruído, aí você olha para a família. Quantas famílias destruídas que a gente vê por aí? Que tem tido a sua base, não é o Senhor. A gente também ouviu aqui hoje pela manhã sobre a construção na rocha e na areia. Aonde você tem colocado a base da sua família? Aonde tem sido firmado a sua família? Querido, eu venho de uma família totalmente desestruturada. Meus pais são divorciados, se divorciaram cedo. E eu não me orgulho disso, porque eu lembro que eu tinha 7 anos dessa fase que eles se divorciaram. E eu lembro que eu dei graças a Deus por isso. Porque era um pé de guerra, irmão. Era um pé de guerra. Era algo assim, de louco. Era algo surreal. E quando isso aconteceu, eu lembro que eu nem era da igreja, não tinha esse conhecimento, não tinha esse entendimento. E eu lembro que eu dei graças a Deus por isso. Mas o Senhor já cuidava de mim, querido. E mesmo com um relato de família tão ruim, eu sempre tive no meu coração o desejo de ter a minha família completamente diferente daquilo que eu vivia. Era o desejo do meu coração. Eu tinha isso no meu coração. Senhor, me permita ter a minha família e que seja completamente diferente. E lógico que depois que a gente se converte, a gente vai entendendo, a gente entende o plano de Deus. Amém, querido? Então, ainda que pareça tudo o contrário, ainda que você venha de um contexto completamente diferente, ainda que a sua família seja totalmente desestruturada, entenda que o Senhor tem um projeto para a sua vida. Amém? Planejamento, querido. Que direção temos tomado? Qual tem sido a nossa fonte? De onde temos buscado orientação para executar este projeto com excelência? De onde você tem se alimentado? De onde tem sido a sua busca? A gente já ouviu que diversas vezes, pastor buscando orientação, às vezes dos mais velhos, conversando, ele gosta de conversar com o idoso. De onde tem sido, querido, a nossa busca? Daqueles que têm entendimento sobre família ou daquele que tem um lar totalmente desestruturado? Vigie, querido. Vigie. O inimigo é sorrateiro. Hoje, o mundo diz pra gente, larga ela. Larga ele. Ó, sai fora. Vai ser feliz. Viva a sua vida. E enquanto o Espírito Santo, com toda certeza, está no seu coração ministrando, luta pela sua família. Não é esse o plano que eu tenho para você. Não é esse o plano que eu tenho. Mas, Senhor, eu tenho que ser feliz. Eu preciso ser feliz. Fulana desistiu e tá bem, trabalha. Querido, ninguém é feliz longe do projeto de Deus. Longe daquilo que o Senhor preparou. É lógico que nós sabemos que existem casos e casos. Mas de uma forma geral, ninguém é feliz longe daquilo que o Senhor planejou e preparou. Amém? Em Provérbios 22:6, nos fala sobre a instrução dos filhos no caminho de Deus. Ali essa parte.
em Provérbios 6, 22, 23, aborda sobre o relacionamento entre marido e mulher. Pode botar aí rapidinho, Rebeca, por favor? Efésios 6, 22, 23. Querido, é fácil relacionamento entre homem e mulher? É fácil, querido? Meu pastor já sacudiu a cabeça ali, ó. Rapidinho. É fácil, querido? Não é fácil, querido. Vai demandar muito de você, da sua paciência, do seu amor, da sua dedicação diária. Fala assim, Senhor, eu casei. Estou casado e vou permanecer casado. Ela pensa diferente de mim. E está tudo bem. Hoje não está bem não, Senhor. Mas amanhã, irmã Maria da Glória, lembrei. Amanhã vai estar melhor. Hoje o negócio desandou aqui. O mar bateu, o barco quase virou. Mas amanhã as coisas vão se ajustar. Sabe qual é o segredo disso, Ciro? Um pequeno segredo da nossa irmã Maria da Glória? Perseverança. Confiança. De que amanhã, que não estava no domínio dela, estava no domínio do Senhor. E que Ele tinha um controle de todas as coisas. Então o Senhor não perde o controle do plano dele para a sua vida. Confie, querido. Permaneça. Botou, Rebeca? Provérbios 6, 22, 23? Perdão, então anotei errado aqui. Vós mulheres, sujeitáveis ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Cristo é a nossa cabeça, querido. Amém? Glória a Deus. Em Efésios 6,14 diz, fala sobre relacionamento de pais e filhos. Queridos, quantas vezes é difícil? Uma fase da vida. Muitos falam da adolescência. Eu já tenho uma adolescência de 7 anos 6 anos, querido. E uma adolescente de 3, pasmem, uma adolescente de 3 na minha casa. Ela tem 3 anos, irmão. Que temperamento difícil! Misericórdia! Às vezes a vontade de dar um sacode, irmão. Eu falo, Senhor, misericórdia. Ô, Senhor, obrigado por ter me dado. Mas eu lembro, querido, do dia que eu não tinha uma. E eu chorava. Deus, o Senhor não vai permitir que eu tenha meu filho, a minha filha. E o Senhor me concedeu 2, querido. Oh, maravilha. Podia ser um temperamento melhor? Podia, mas não veio de jeito ótimo. Glória a Deus, irmãos, amém? Glória a Deus por isso. Em 1 Coríntios 13, 4 a 7, menciona sobre a característica do amor que devem ser aplicados no contexto familiar. Que do homem é a sua família. Bota lá, Rebeca, por favor. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, não folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Às vezes vai ser preciso você suportar algumas coisas. Mas isso não, Tiago. Isso não dá. Isso aqui não dá. Amém, querido? Eu não estou na sua pele. Eu não estou vivendo a sua vida. Mas o Senhor te conhece. Pergunte para Ele. Senhor, isso aqui eu devo suportar? Isso aqui eu preciso andar a 2ª milha? Eu tenho certeza, querida, que essa intenção for manter o projeto dele na sua vida, Ele vai lhe dizer, sim, você tem que suportar. Aí eu volto, né, querido? Que Deus não desceu do seu alto e sublime trono e disse assim, eis aqui a sua Rebeca, Isaac. Deus nos dotou de capacidade, querido, para escolher. Eu escolhi aquela mulher linda ali, ó. Uma boca, irmão, maravilhosa. Nem precisa de botox. Glória a Deus, que nem precisa gastar com isso. Linda. Mas fui eu que escolhi. Fui lá, escolhi. Tem dia que eu falo assim, Senhor, escolhi, né? Amém. Eu escolhi.
E escolho todos os dias, querido. Casamento é decidir todo dia. Casou, irmão? Não tem que olhar para trás, não. O problema é teu. Você escolheu, você vai ficar. Se tiver que fazer mingauzinho à noite, vai fazer. Se tiver que buscar yakisoba, vai buscar o yakisoba. Se tiver que buscar o hambúrguer, vai buscar o hambúrguer, irmão. Não deixa essa mulher com fome não, em nome de Jesus. Mulher com fome é um problema. Homem com fome, então... Irmãos, eu sou chato. Com fome, então... Tem dia que a Sabrina fala assim, Tiago, vai comer. Pior ainda, querido, com sono. Ela, filho, vai deitar. Quando ela fala vai deitar, irmão, eu sei que eu já atingi meu ápice já. Eu falei, deixa eu me recolher porque tá na hora. Sou enjoado, irmão, quando estou com sono e fome. Misericórdia. Nem eu me aguento. E para Sabrina falar assim, Tiago, vai deitar, é porque eu já atingi o ápice, já deu a minha hora, irmão. E isso a gente vai conhecendo ao longo dos anos, né? Os anos vai se passando, algumas coisas você vai conhecendo teu parceiro. Então, quando ela fala isso, eu falo assim, opa, deixa eu ir, porque está na minha hora. Amém? Em João 13, 34, 35, fala sobre a importância do amor fraternal. Põe lá, Rebeca, por favor. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Amém? Em Salmos 128, 3, descreve a bênção de uma família que teme ao Senhor. E eu trouxe aqui, querido, alguns exemplos de família para a gente. Família de Abraão. Traz aí na sua memória quem foi a família de Abraão. Rapidinho. Estou no tempo, irmão. Exemplo de fé e obediência a Deus. Enfrentou desafios, mas se manteve confiante em Deus. Gênesis 12, 1 a 3, Rebeca. Sejamos obedientes a Deus, querido. Ele tem grande promessa para você e os seus. A sua obediência vai te levar a lugares inimagináveis. A sua obediência em permanecer nesse projeto, a sua obediência em executar esse projeto a todo custo, vai te levar e vai levar os seus a lugares inimagináveis. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi obediente. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Porque um homem obedeceu. Não fugiu do projeto que Deus tinha para a vida dele. Então seja obediente, querido. Se firme naquilo que o Senhor tem te dado. Amém? Família de Jesus, modelo de amor. José não era pai biológico de Jesus, mas foi um grande amor o criou. E Jesus menciona sobre quem são os seus. Em Marcos 3, 31, 35. Bota rapidinho lá, Rebeca. Ainda que esse versículo pareça um desprezo aos seus pais, muito pelo contrário, querido. Muito pelo contrário. Jesus faz alusão a outra forma familiar, que é a família no sentido espiritual. Fazemos parte de uma grande família, onde Deus nos dá a oportunidade de executar o amor fraternal. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto a ele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Amém, querido? Amém? Nós fazemos parte dessa grande família. E eu lendo essa parte sobre a família de Jesus, eu lembrei, falando sobre a parte principalmente do amor fraternal, e recordei de algumas pessoas que que
estão vivas ainda, graças a Deus. Grande exemplo para a minha vida. E que se hoje eu estou de pé, caminhando na presença do Senhor, essas pessoas tiveram grande importância. Tiveram grande orientação de Deus para a minha vida. Me deram muitas orientações, ainda que às vezes sem falar, mas em suas atitudes, em alguns gestos, a gente via o agir e a ação de Deus. E que hoje não estão mais caminhando. E eu tinha isso no meu coração sobre amor fraternal. E me levou a orar pela vida deles, né? Falei, Senhor, pessoas que são exemplo para mim de vida cristã, como pode hoje não estar mais aqui entre nós? Como pode hoje estar com a mente tão bagunçada? Irmãos, o inimigo é tão sujo. Mas ao mesmo tempo, querido, eu me alegrei. Porque por mais que eu admire, que eu tenha muito carinho por eles, eu sei que a minha fé está pautada no Senhor. Eu sei quem me chamou. E eu sei em quem tenho crido. E se voltando para essa parte do amor fraternal, não podemos ficar inerte à dor do outro. Precisamos estar o amor fraternal. Existem pessoas aguardando essa atitude de amor. Quem conhece a irmã Nalva, querida aqui da igreja? Levanta sua mão aí, irmã Nalva. A irmã Nalva está aqui na frente, querido. Todo domingo, ela traz a foto do filho dela. Aquele ali que você viu é o filho dela. Uma atitude de fé, querido. Não fique inerte a isso. Toda vez que você vê a irmã Nalva, se lembre assim, cara, tem uma vida ali que eu preciso orar. A irmã Nalva está passando por uma situação complicada. Eu preciso orar pela vida dela. Uma atitude de fé, querida. Você não pode deixar isso passar batido na sua frente. Cadê o amor fraternal? Isso faz parte, querido. Não viva no seu mundinho fechado. Existem pessoas que contam com a sua oração, ainda que você esteja precisando de oração. Mas existem pessoas que precisam da sua oração. Ou você acha que os pastores que estão aqui toda quinta-feira não precisam de oração? Estão só orando por você. Ah, Tiago, aí é um problema deles. Eles escolheram. Não, eles foram chamados. E eles entenderam o propósito. E você precisa entender esse chamado de Deus para a sua vida, para o amor fraternal ao seu próximo. Ainda que não seja a irmã Nalva, seja outra pessoa, mas que está passando por um momento difícil e delicado. Você precisa estar atento a isso. Amém? Família de Jó. A história de Jó na Bíblia descreve um homem justo, que apesar de ser abençoado com riqueza e família, enfrenta terríveis provações e perdas. Jó perdeu seus filhos, seus bens e sua saúde, mas permaneceu fiel a Deus, recusando-se a amaldiçoá-lo, mesmo diante da insistência de sua esposa. Amém, querido? Mesmo em meio a cenário de destruição total, Deus tem um projeto de restauração. Eu não sei como é que está o âmbito familiar nesse momento. Eu não sei o que você tem enfrentado dentro do seu lar. Se está tudo bem, glória a Deus. Mas se tem uma coisa ruindo lá, querido, Deus tem um projeto de restauração. Amém? Fique firme. A restauração virá. Irmão Nalva, a restauração virá. Eu creio. Eu tenho fé nisso. Amém, querido? Glória a Deus. Ainda, querido, que talvez a afronta venha de dentro de casa. Que às vezes ela vem. A mulher de Jó declarou isso. Amaldiçoa esse Deus e morre. É duro, né, querido? Você ouvir isso de alguém. Você ouvir isso de alguém de fora, tudo bem. A gente até releva. Mas ouvir isso de dentro de casa, isso dói. Isso machuca. Aquele que está andando lado a lado ali com você, você não está vendo o que está passando, não? Você não está vendo, não? Segue a tua vida. Vai viver a tua vida. Só falta dizer essa palavra, né? Amaldiçoa esse Deus aí e morre.
Deus não tem morte, não, querido. Deus tem vida para mim e para você. Amém? A família do filho pródigo relata sobre o pai que tem 2 filhos, onde o mais novo pede a parte da sua herança e a gasta com tudo o que não deveria, mas depois se arrepende e volta para a casa do pai, sendo recebido com uma grande festa. Em contrapartida, o mais velho está ali com o pai todos os dias. Fica o quê, querido? Indignado. Ele fica indignado. É mais um exemplo de família. E a gente tratando isso, levando isso para um contexto igreja, âmbito igreja, e necessariamente não estou falando daqui, estou falando da igreja, sobre a face da terra. Poxa Deus, mas de novo o Senhor concedeu a bênção para o irmão? Eu aqui do lado não recebi? Ô irmão, o irmão nem vem na escola bíblica. Que isso, Deus? Ô irmão, ora pela vida do seu irmão. Você também é filho. Deus não tem filhos preferidos. E eu tenho certeza que você já ouviu isso. Deus não tem filho preferido. Ele tem um projeto para cada filho. Amém? Deus tem filho e ponto. E nos ama com um amor incondicional. Você pode estar longe ou perto do Pai, mas de uma forma ou de outra, talvez não esteja desfrutando deste amor incondicional. Você percebe, querido? Que às vezes você está seguindo uma rotina, vindo no culto, fazendo isso, fazendo aquilo, mas você não está desfrutando do amor incondicional de Deus para a sua vida. Um amor incondicional para a sua família. Deus tem um plano, querido. Deus tem um projeto. E nisso tudo que eu falei com vocês aqui, em mais de 1.222 palavras, querido. Na hora que eu digitei tudo isso, deu 1.200 e poucas palavras. Eu falei, isso tudo? Meu Deus, que assustado. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus continuará ministrando, falando e orientando a sua vida. Continuará falando de forma poderosa. Põe a sua mão sobre o seu coração. Senhor, repita comigo, querido. Senhor, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado, Senhor, por esse projeto. Me ajuda, Senhor. Me ajude a executá-lo, Deus. Me ajude, Senhor, a executá-lo conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te ajude, querida. Deus nos ajude. Que essa palavra encontre lugar no seu coração. E que ela multiplique, que ela frutifique na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Consegui, irmãos. Acabei dentro do tempo. Lá em cima, na hora da reunião, eu brinquei. Eu falei assim, se eu não cair duro na hora que eu estiver subindo aquela rampa, eu vou ter que vencer. E eu venci, querido. Amém, pastor? Nós glorificamos ao Senhor, querido. Porque essa igreja se importa com a família. Todo domingo, todo primeiro domingo do mês, é a escola bíblica e à noite aqui, uma palavra voltada para a sua família e para a minha família. Desfrute disso, querido. Entenda que o Senhor tem te direcionado e tem te dado um projeto lindo para ser executado. Amém? Glória a Deus.